E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Esse aqui vai ser um react um pouco longo, tá? É um vídeo aí de 57 minutos, mas é um dos vídeos mais importantes, com certeza, o assunto mais importante, um dos mais, né? Que eu vou fazer react aqui nesse canal. Esse vídeo aqui é o vídeo da época da aprovação da lei de alienação parental. Então você tem aqui uma série de advogados, juristas, psicólogos, né, a favor da lei, explicando o porquê a lei é importante e tudo mais, né, como a lei é extremamente importante, né, puxando o gancho lá de, né, que as feministas aí vêm há anos tentando, né, derrubar essa lei, né, sobre pretexto, né, de defender a mulher, sendo que a lei é para proteção da criança, tá? O interesse da lei é proteger a criança e não a mulher, certo? E obviamente é uma lei que acaba punindo mais a mulher, por quê? Pelo que a gente já sabe, 80% das falsas denúncias são feitas por mulheres, certo? Então por isso que a lei acaba sendo uma válvula de escape e um pouco de justiça, porque não há justiça para o homem, mas é a única lei que de fato, se o homem ele for vitimado aí em perder seus filhos por uma falsa acusação, ele consegue através dessa lei ter uma resposta. E, né, por último agora, o calhorda do Magno Malta está querendo, né, extinguir a lei de alienação parental, né? O cara que destruiu a vida de um trabalhador com uma falsa acusação, incrivelmente, ele está querendo acabar com essa lei, tá certo? A vida de uma família, né? E ele está querendo acabar com essa lei. Vídeo passado aí no canal, dê uma olhada, retrasado, né? Dê uma olhada aí, certo? Então vamos fazer esse react aqui. Agradecer ao Joey por ter me mandado esse vídeo. Ele achou esse vídeo, ele me mandou para mim dar uma olhada. E vamos ver, galera. Esse vídeo aqui é de 2013. Ele foi postado em 2015, tá? Tá a data aqui. Então vamos ver o que é falado nesse vídeo, se tem a ver com o que nós falamos aqui no canal, o que eu tenho trazido há anos aqui no canal. Será que tem alguma coisa a ver? Oi, bebê. Oi. Então vamos ver, né? Vamos ver se tem a ver com o que a gente tem falado, tá bom? Vamos lá. Vou deixar em 1.2 aqui, tá certo? Para diminuir um pouco esse tempo de 57 minutos aí. Associação de Direito da Família e das Sucessões. Um programa de TV. Vou baixar um pouco aqui. Olá! O Assembleia Debate de hoje vai tratar de um tema importante para a família, a alienação parental. Essa síndrome é recente e afeta milhares de brasileiros. Não é recente, né? A lei foi criada por uma necessidade, mas obviamente não era recente, né? Não é recente. Pode-se dizer aí que a lei de alienação parental ela vem desde aí a liberação do divórcio para mulheres, né? Década de 70, 80, né? O boom aí das mães solteiras na década de 80, né? Final de 80 ali, início de 90, isso sendo, obviamente, influenciado pela própria Rede Globo. Então não é algo recente, né? Se você for contar de 2013, né? Dos anos 80 para 2013, você vai ter aí praticamente 30 anos, né? Que vem com essa patifaria acontecendo. Mas vamos lá. A alienação parental geralmente acontece logo após uma separação dolorida, quando o filho passa a desprezar o pai ou a mãe por influência de um dos dois. Ou melhor, daquele que sente rejeitado e não aceita a separação de forma alguma. E por isso busca um culpado e inicia os ataques por intermédio do filho ao antigo parceiro. Estatísticas apontam que 80% dos filhos de pais divorciados... Opa, como é que é aqui? Já temos aqui a nossa primeira confirmação dos dados que a gente traz. Você sabe o que é engraçado? Que quando a gente fala que 80% dos casos é falso, aí vem um engraçadinho que viu aquela juíza do Rio de Janeiro sabiamente falar sobre... Ah, mas esse número é do Rio de Janeiro. O número do Rio de Janeiro confirma a média nacional. O número do Rio de Janeiro confirma a média nacional. O que a jornalista está falando aqui não é do Rio de Janeiro, está falando da média nacional. Estatísticas apontam que 80% dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. Pessoal, isso é em 2013.
E, detalhe, eles falam que 80% sofre algum tipo de alienação parental, né? A informação do Rio de Janeiro, é claro, fala que é as mães que o fazem. É claro que aqui esses 80% está englobado todo mundo. Então você tem uma média, como eu falei, tá? Entre 40%, a depender do estado, entre 40% a 80%. Que não é um número irrelevante. 40% não é nem um pouco irrelevante, é um absurdo. Quando se chega a 80%, que é o caso do Rio de Janeiro, é estarrecedor, né? Estima-se que mais de 20 milhões de crianças sofram este tipo de violência. Mas, como são muitas as implicações dessa atitude, o programa reuniu especialistas de várias áreas para esclarecer e oferecer soluções para as famílias que atravessam alguma dificuldade de relacionamento. Aqui em nossos estúdios, Eduardo de Oliveira Leite, pós-doutor pela Universidade de Lyon, na França, e autor do livro Alienação Parental, do mito à realidade. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É uma boa procurar o Alienação livro Parental, desse cidadão, do mito né? Como é o nome dele mesmo? Acabei de meio... Lyon, na França, e autor do de Oliveira Leite, pós-relacionamento. Aqui em nossos estúdios, Eduardo de Oliveira Leite, pós-doutor pela Universidade de Lyon, na França, e autor do livro Alienação Parental, do mito à realidade. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Também aqui com a gente, Kátia Boulos. Ela é advogada especialista em direito de família e presidente da Comissão Mulher Advogada da OAB de São Paulo. Muito obrigada também pela sua presença, Kátia. E a gente também tem a Regina Beatriz Tavares da Silva, que é doutora em Direito pela USP e presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Também seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Mas, antes de iniciar o nosso debate, vamos entender o que é a síndrome da alienação parental e como que a gente pode diminuir esses casos. A reportagem é de Jeremias Gomes. Bastante comum, já é reconhecido desde a década de 80. É o que eu falei. Eu não tava lembrado dessa parte. Eu assisti até o minuto 5, tá? O restante eu não assisti, mas eu não tava lembrado porque eu não prestei atenção. Eu prestei atenção em outra parada ali na frente que a gente vai comentar. Mas desde a década de 80 é reconhecido a alienação parental. O que foi que aconteceu na década de 80? Lembra o tanto de conteúdo que eu trouxe, né? Da febre das mães solteiras que começou na década de 80? Pessoal, uma coisa tá ligada à outra. Não adianta. Os fatos estão aí para quem quiser ver. Não adianta. E não adianta dizer, mas você generaliza. É a maioria das mulheres que o fazem. Os números, os dados estão aí. Não mente. Qualquer número que você pegar, qualquer dado, se você for olhar ao seu redor, as pessoas que vivem ao seu redor, você vai comprovar, né? Mas enfim. Estudos nesse sentido. E a lei veio para positivar, né? E para poder impedir que essas coisas continuem acontecendo. Mas ainda não há muita aplicação da lei, no meu entendimento. É mais comum do que a gente imagina. Um genitor desqualificar o outro. Certamente. A gente vê isso bastante na nossa profissão, né? Então vamos falar que é mulheres? Não, vamos continuar. Vamos assistir. Tá? E lida com isso quase que quem trabalha na área de família lida com isso quase que na maioria dos casos de divórcio litigioso, de separações litigiosas. Quem é que mais pede divórcio? Quem é que mais pede divórcio? Então, vão captando aí, vão entendendo a questão. Sempre eles acabam colocando as crianças como moeda de troca. A lei que trata do assunto, 12.318, é recente, de 2010. Define a alienação parental como a interferência na formação psicológica da criança para que ela repudie o genitor ou cause prejuízo ao vínculo. A ação pode ser praticada por um dos genitores e também por avós ou aqueles que detenham a guarda da criança ou adolescente. A estudante Fernanda... no desenho eles meio que colocou o homem ali como o pivô, o vilão, né? Mas vamos pra frente. Rapaz... Fernanda Drucker sofreu isso na pele, ou melhor, no coração. Meus pais são divorciados desde pequena, então acho que eu sei bem, só não sabia dar nome a isso. Você foi vítima dessa alienação em algum grau? Acredito que de certa forma sim, mas acredito que é imprescindível o acompanhamento psicológico, a pessoa procurar se ajudar, porque realmente te coloca numa situação vulnerável. Fernanda diz que hoje consegue ter uma boa relação com os pais, mas precisou de terapia para superar esta fase. A conciliadora e mediadora familiar Ruth Junginger atua na fase que antecede um possível processo judicial na separação. Ela diz que orientar o casal às vezes ajuda. O genitor que tem a criança faz uma campanha na cabeça da criança, no ambiente, de que o outro genitor não vale nada, que o outro genitor não presta, que o outro genitor não tem boas qualidades ou que o outro genitor tem muitos defeitos. Então a criança, com pouco contato com o pai e recebendo aquelas informações do outro genitor, cria a imagem de que aquela pessoa não é uma pessoa boa, é uma pessoa desqualificada. E ela não tem o juízo, ela não tem a maturidade, a formação para perceber que a mãe está manipulando o seu... Vocês pegaram aí?
Vocês pegaram aí? Que o primeiro caso, a primeira conciliadora vai falar do caso, ela cita o pai e ela cita a mãe como alienadora. Então, você tá vendo quem é que tem um poder maior. Galera, só isso aqui já mostra que se ela solta que a mãe é a alienadora, a maioria dos casos que chega, obviamente, e a gente sabe que as mães é que têm autoridade sobre os filhos. Né? Isso é uma realidade na lei brasileira. Então vocês já pegaram a primeira sacada, né? Vamos continuar. Os pensamentos. Nessas audiências, nós vamos conversando, tentando alertar ao alienador, aquele que está promovendo a alienação parental, a tragédia que está construindo no filho. E damos um tempo para essa pessoa pensar, refletir e tentar fazer algumas mudanças. Uma alteração legal na guarda compartilhada pode ter reflexo na alienação parental. É que, de exceção, o compartilhamento da criança ou do adolescente pode virar regra. A Lei 13.058 de 2014 prevê que, se não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, os dois terão a guarda, na qual o tempo com a criança deve ser dividido de forma... Todo mundo sabe quem é que não quer acordo, né? E outra, eu já comentei sobre a questão da guarda compartilhada em um vídeo. Balela. Na lei tá lá que é guarda compartilhada, só que a gente sabe que não é assim que funciona, tá? Começando pela pensão, a obrigação de somente o homem pagar a pensão. A gente sabe que essa ideia no papel é bonitinho e tal, mas não funciona. Na prática, ainda a mãe detém o maior poder sobre a criança. Equilibrada. O espírito da lei é facilitar a convivência. Se realmente os pais que estão com a guarda compartilhada conseguirem dividir equilibradamente o tempo, é bastante possível que a redução da alienação parental aconteça, porque a criança ela vai ter tantas horas por dia, tantas horas por dia com a mãe, tantas horas por dia com o pai. Então fica mais difícil de um sozinho criar aquela monstruosidade na cabeça da criança de que o outro pai não presta. Ou seja, a gente sabe que a guarda ficava com as mães, tá? A lei que flexibiliza e torna a guarda quase que automaticamente compartilhada veio exatamente para sanar esse problema. Uma das formas de sanar esse problema. Mas antes disso, as guardas eram quase que, 100% com as mulheres, né? Um bom genitor ou coisa assim. Mas se a guarda compartilhada for só no papel e os dois não atuarem como participantes na vida da criança, na prática poderá continuar do mesmo jeito que está. A advogada Rosimeire Soledade explica como é o levantamento de informações e de provas na alienação. Bom, lembrando, eu assisti até o minuto 5, tá? Então daqui em diante, do minuto 5 do vídeo, aqui em diante, tá? Eu tô igual vocês aqui ouvindo e pegando as informações. Parental do processo judicial. O juiz, ele se move de acordo com as provas do processo. Uma parte ou outra alegando alienação parental, vai ser feito um laudo psicossocial. E nesse laudo pode-se caracterizar a alienação. Mas a parte também que alegar em seu favor a alienação pode produzir as provas necessárias. Por exemplo, bilhetes, o fato de não deixar as visitas se prosseguirem, não entregar a criança, evitar esse tipo, sumir com a criança. Se for caracterizada a alienação parental, o juiz pode, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, aplicar diversas sanções, que vão desde a ampliação da convivência familiar em favor do cônjuge prejudicado até a suspensão da autoridade parental. De acordo com a Associação de Pais e Mães Separados, cerca de 80% dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. São cerca de 20 milhões de crianças, embora nem todo divórcio seja de casal. Abigail. Com filhos, o fato é que as separações têm aumentado. Em 2013, segundo o IBGE, foram 324.900, 4,9% superior a 2012. Verônica Mota lembra um fato desencadeador da alienação parental, quando os pais, ou seja, os homens, conquistaram o direito de ter a guarda das crianças, antes restrito às mães. Cara, é lindo e é maravilhoso quando a gente ouve isso e prova exatamente que o sistema ele faz de tudo para destruir a família, colocando a autoridade total em cima das mães. Né? A autoridade total em cima das mães, né? Por quê? Veja bem. E olha como mulher é um bicho... Vamos lá. E olha como mulher é um bicho vingativo, né? É um bicho extremamente vingativo. Por quê? Enquanto a guarda estava só com elas, tudo bem. Aí o pai... Quer dizer, uma única justiça que se foi feita aos pais. Aí quando o pai recebe o direito à guarda compartilhada, pronto. Como a doutora está falando aqui,
o número de denúncias, né, de alienação parental subiu drasticamente. Por quê? As mulheres começaram a se vingar, quer dizer, não, você não vai ter direito, né, ao filho. Você não vai tirar aqui o meu poder sobre você, né, a minha barganha com você. Você não vai tirar. É um absurdo, mas essa é a realidade. Não sou eu que estou dizendo, tá aqui, ó, na matéria. Isso quando o Brasil tinha um pouco de respeito acerca de algumas coisas. Porque agora, meu filho, isso aqui rolar, esse tipo de seriedade aqui, acabou. Na realidade, como eu mostrei, estão querendo o quê? Acabar com a lei de alienação parental, né? A única lei, pessoal, escuta, não existe nenhuma lei que protege o pai. A única que faz um pouco de justiça ao pai defendendo a criança é a lei de alienação parental. E veja bem, o tamanho da maldade. A lei de alienação parental é para proteger a criança em primeiro lugar. O pai é beneficiado porque as mães são a maioria nas falsas acusações. É por isso que o homem é beneficiado. Não é porque a lei é para o homem. A lei é para a criança. Mas como o homem é o maior alienado do seu filho, ele acaba sendo beneficiado pela lei. E ela muitas vezes é sutil. Ninguém percebe que está havendo alienação parental. É uma afastadinha aqui, é uma desculpa de doença para não entregar a criança. Eles estão deixando claro que é por causa de mulher que a lei foi criada. Véio. Eles estão deixando claro. É um atraso na entrega, daí viaja e diz que não deu para entregar para o outro. Não existe não ter pai e mãe. Mesmo que eles não existam fisicamente, na nossa mente, pai e mãe sempre serão figuras importantes. Até aquele pai que você não quer ter, ou não gostaria que fosse o seu, a mãe que você não gostaria que fosse a sua, eles são um eixo de referência na sua vida. Por exemplo, do que você quer e do que você não quer na vida. Olha só. E durante o nosso programa, nós vamos ilustrar o debate com essa animação que você acompanha em nosso cenário. É a alienação parental e o amor ao avesso. Ela foi produzida em 2013 por alunos da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Neuropsiquiatria. Vamos ao debate. A gente teve aí uma explanação muito boa nessa reportagem do Jeremias Gomes sobre o que é a alienação parental. Esse nome assusta um pouco e eu acho, não sei se comunica a todo mundo que está em casa o que é a alienação parental. De qualquer forma, é um assunto extremamente triste, não é, Eduardo? Bem, bom dia aos telespectadores e bom dia, Silvia, e aos meus colegas. Muito bem-vindo. Eu gostaria de fazer uma afirmação inicial que me parece fundamental. Se fala sempre que este é um fenômeno recente. Não, ele é visível recentemente. Mas a alienação... Exato, perfeito. Como eu falei, cara, desde a década de 80, e foi citado por uma outra advogada, desde a década de 80, né? Engraçado, na época que a mulher ganha direito ao divórcio e vira moda ser mãe solteira, você houve um aumento gigantesco, né? Nos casos de alienação parental. E posteriormente, quando o homem ganha também o direito à guarda dos filhos, aumentou ainda mais, como a outra doutora acabou falando. Então, galera, tá tudo interligado. A alienação parental sempre ocorreu com maior ou menor intensidade. Acontece que, com o advento do Código Civil de 2002, o legislador, nos artigos 1583 e 1584, reafirmou a ideia de guarda compartilhada, de compartilhamento na divisão das responsabilidades dos pais para com os filhos, que até esta data era apanágio ou privilégio da mãe. Sim. A mãe exercia a guarda de forma unilateral. E enquanto esse exercício era unilateral, é evidente que os pais se Engraçado que esse pessoal está buscando direitos iguais até agora, né? Eles estão buscando direitos iguais até agora, mas você vê, até a mudança do Código Penal de 2002, a mulher ela tinha a guarda compulsória do filho. Divórcio, a guarda era da mãe e acabou, entendeu? Interessante. Se recolhiam e não exigiam no judiciário, não faziam valer no judiciário o seu direito. Com o advento do Código Civil e disposição expressa sobre a possibilidade do compartilhamento, depois reafirmado na legislação de 2008, é óbvio que os pais assumiram uma postura mais visível, mais veemente, e vieram ao judiciário exercer o seu direito de paternidade, independentemente da ruptura da sociedade conjugal, quer oriunda da separação, quer do divórcio. O que aconteceu depois de 2002, e especialmente depois de 2008, é que os pais, apesar da ruptura da conjugalidade, do vínculo entre marido e mulher, não mais abrem mão da parentalidade.
Acho que aqui há um divisor de água super importante a partir do advento do Código Civil de 2002 e dessa lei de 2008, depois retomada por essa lei mais recente de 2014. A noção da guarda compartilhada que nós temos que enfocar aqui é esta, de evitar que a ruptura da conjugalidade interfira. Só um adendo, tá? No caso, o direito ao homem também ter a guarda, né? No caso, advindo aí a guarda compartilhada, é de 2008, tá? Só um adendo aí. Na parentalidade. E dá para fazer? Mas isso é plenamente possível, porque mesmo que o divórcio seja tumultuado, e na maioria das vezes o divórcio é tumultuado, os pais continuam sendo pais dos filhos até a morte. A relação paterno-materno-filial é uma relação eterna, ela não tem rompimento. E é isso que a lei da guarda compartilhada trouxe ao mundo jurídico brasileiro de uma forma que até 2002 nós não conhecíamos. Inclusive, há levantamento, embora os nossos levantamentos estatísticos no Brasil, infelizmente, não sejam muito confiáveis, ou às vezes não sejam bem feitos, não há dúvida nenhuma que ainda hoje no Brasil, nas rupturas, 95% dos casos de rupturas, esses foram os últimos dados do IBGE, a guarda é atribuída ainda à mãe. Logo, enquanto houver essa cultura brasileira de deixar os filhos com a mãe, é óbvio que o risco de alienação parental existe. Na medida em que os pais... Por parte de quem? Cara, por parte de quem? Porra, o cara tá falando claramente, velho. Por parte de quem? Se a guarda compulsoriamente fica na mão da mulher, a criança fica com a mulher, da parte de quem? Cara, é umas perguntas bestas, mas você tira também... Olha como era diferente a TV, cara. Olha, você tratar desse assunto e basicamente o cara falar abertamente que a guarda não pode ficar vamos dizer, compulsoriamente com as mães. Se esse cara falar isso hoje, ele tava cancelado, entendeu? Vamos ver a resposta dele aqui. Por parte da mãe. Por parte da mãe. Embora... diversos autores têm óbvio, né? Tipo, ela perguntou obviedades, o cara tá falando exatamente que são as mulheres que ficam com a guarda, que são as maiores perpetradoras aí de alienação parental, por parte de... Tudo bem, ela tá fazendo o papel de jornalista, vamos dizer que tem uma pessoa muito leiga que não entendeu de fato o que o doutor tá falando, e acabou perguntando, mas assim, quem é que pratica mais alienação? Ele falou, não, é a mãe, né? É óbvio isso. Que não se pode dizer que a alienação parental é sempre praticada pela mãe. Existe um dado estatístico que é incontroverso. Na medida em que as mães assumem a responsabilidade na ruptura da sociedade conjugal pelos filhos, o risco de alienação parental ele cresce na mesma proporção. Já em países em que a guarda compartilhada é a regra e não a exceção, o risco de alienação parental tende a diminuir. Olha só, bom, para quem está em casa aí, o que a gente está discutindo aqui é a... mas estamos em 2023 e, infelizmente, doutor, não é a realidade do Brasil. O Brasil, ele não avançou tão bem na guarda compartilhada, tá lá no papel, é bonitinho, não avançou tão bem, a justiça não faz valer, lá no papel tá lá o acordo, mas a justiça não faz valer quando a mãe pratica algo ilícito acerca da alienação parental, tá? Infelizmente. Então, assim, possa ser que lá fora deu certo, mas no Brasil a justiça não fez valer. Na realidade, a justiça tem piorado a situação dos homens e agora você tem aí um projeto de lei que visa, né, acabar com a lei de alienação parental que tão brilhantemente, né, eles estão defendendo aqui. Da alienação parental, basicamente a gente usa o filho como moeda para atingir o nosso cônjuge, ou marido, ou esposa. É falar, seu pai não presta, sua mãe é ruim, você puxou sua mãe, você puxou seu pai aí na preguiça, essas coisas que a gente acha natural fazer. Nossa, a mulher gosta de falar isso demais, hein? E faz um mal danado para as crianças. Eu vou passar um pouquinho aqui para a Kátia. Kátia, a gente tem a Lei 12.318 de 2010. Ela traz um exemplo de condutas que caracterizam a tal da alienação parental. A gente consegue colocar, assim, fazer um checklist? Quais seriam essas condutas? Bom dia a todos, bom dia Silvia, bom dia aos colegas, aos telespectadores, e dizer que, mais uma vez, me sinto feliz de estar aqui. Kátia Boulos. Será que é parente do Guilherme? De enorme importância para todos nós. Muito obrigada. Dizer que, de fato, esses atos de alienação que se praticam, a lei traz de forma exemplificativa, porque eles são inúmeros e a cada momento nós podemos identificar outros. Então, como foi bem dito aqui na matéria, exemplo é afastar o filho de forma propositada. E falando já o que o professor Eduardo disse agora, por exemplo, quando é a mãe que se vê na obrigação de cuidar dos filhos, eu vou dar um exemplo. Se vê na obrigação, não. Lembre-se que até 2002, até 2008, a guarda era compulsoriamente dada
dado às mulheres. Independente de o cara querer ou não, ele não tinha direito. Então não é uma questão de a mãe ficar... Não, ficava com elas e acabou. Mas às vezes ela não queria. Não queria, olha o que a outra doutora falou lá no início, né? Depois que foi dado também direito ao homem sobre a guarda, o número de denúncias falsas, né, de alienação parental cresceu vertiginosamente. Então, assim, né, não adianta colocar panos quentes. Ela depende, os filhos dependem da pensão paterna para a sua própria subsistência? Eles sempre deixam claro o óbvio, né? Quando você vai... Não, a mãe também tem que pagar para esse cara. Nunca existiu isso no entendimento jurídico. Na lei, beleza, o que está escrito, ok, é bonitinho, é lindo. Cara, a lei é perfeita, basicamente, né? Se você for olhar, se fosse cumprido o que está na lei, seria uma maravilha. Mas na prática, nunca houve essa ideia de que mulher pagasse pensão juntamente com o homem. O que muitas vezes ocorre é que, não sendo paga a pensão, ou seja, não tendo como arcar com esses compromissos, o que a mãe faz? Não deixa que o pai veja a criança. É uma forma de punir. Vingança, não é punição. Ela não tem poder e nem direito de punir. É vingança, como a jornalista falou. Dizer, bom, não paga a pensão, então também não vai ver o filho. O que é absolutamente inadmissível, porque, sem dúvida alguma, que a subsistência é primordial. Mas não podemos esquecer a relevância a importância da presença do pai na vida desse filho. A figura paterna, sim. Como era diferente, né, o pensamento do jornalismo há 2 décadas atrás, né, cara? E eu entendo assim, esse tipo de afastamento pode ser, por exemplo, há um caso interessante no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que a mãe e o pai concordaram com a guarda compartilhada, perfeito. E a visitação seria às quartas-feiras, a visitação não, o dia liberado seria às quartas-feiras. E finais de semana ao pai. Só que toda quarta-feira... Isso não é guarda compartilhada, mas enfim. A mãe... Isso é o que acontece até hoje, mas isso não é guarda compartilhada. Isso não é. Tá? Guarda compartilhada é bem claro. Tá? Vamos dar, eles fazem um acordo. Uma semana fica com a criança, outra semana você fica. Isso é guarda compartilhada. Visitação não é guarda compartilhada, mas enfim. Uma desculpa. O filho hoje está na aula de educação física. Na quarta-feira... Cara, você vê que elas tentam ali passar um pano e tal, mas elas estão falando claramente que é sempre a mãe que pratica. Não é engraçado? A seguinte é a aula de inglês. Eu não tô dizendo que não tem homens que praticam não, tá? Mas eu garanto pra vocês que de 80% a 90% são mulheres que praticam. Né? Então é um acórdão, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determina que essa criança não poderá às quartas-feiras, no dia que foi acordado... Não, quer dizer, quando eu falo que de 80% a 90% de mulheres praticam, eu meio que deixei uma margem para dizer que 10% dos homens praticam? Não, porque não são 10% dos homens que ficam com a guarda. Entendeu? Porque 98% das guardas ficam com as mulheres, tá? Mas guarda compartilhada. Não adianta vir falar comigo de guarda compartilhada, porque o regime é esse aí. O filho fica com a criança e o cara tem uns dias de visita. Isso não é guarda compartilhada, pessoal. Para se avistar com o pai, não poderá estar em nenhum tipo de atividade extra. Isso é alienação. Sem dúvida, porque é uma forma dele. Fez o acordo, mas, na prática, impedia que ocorresse, que o filho se avistasse com o pai. Isso, e aí foi impedida de praticar esse tipo de ato. Então, a desqualificação da figura do outro, como bem também observou o professor Eduardo ainda, a mãe, na maior parte das vezes, é a guardiã, e acaba que a família materna, porque não é só a mãe, também os avós, os tios, todo esse círculo familiar acaba sendo de alguma forma envolvido, e mais, a lei diz que não só pais, mas também os avós, a própria lei, né, diz que os avós ou qualquer pessoa que detenha a criança sob sua guarda ou vigilância poderá praticar alienação parental. Aliás, era até pergunta que eu ia jogar para você, para a doutora Regina. Só os pais podem respeito, rapaz. Praticar a alienação? É comum isso? Ou estou falando de outros personagens também dentro da família? Esta lei, Silvia, que é uma lei de 2010, é muito bem feita. A dificuldade está na sua aplicação. Ela é tão bem feita que dá uma abertura ao juiz para avaliar se é o pai que está sendo alienado, se é a mãe que está sendo alienada, quem é que está praticando alienação, se são os avós, se é a nova mulher do pai, se é o novo marido da mãe, que também não é incomum, né? Enfim, todos que possam participar deste processo nefasto, que vai levar uma marca, que vai produzir uma marca neste filho para o resto da vida. E quando a síndrome da alienação parental se instala, ela é irrecuperável, salvo quando se tornar adulto este ser humano que foi alienado. Como muitos camaradas que eu conheço aqui no canal, que são meus amigos que eu converso, boa parte deles tiveram uma imagem ruim dos pais, do pai, e quando cresceram, como ela está falando aqui, eles entenderam que o pai é que era a vítima na situação e a mãe fazia a caveira.
Vários aqui. E, exatamente, após a instalação da síndrome, torna-se irrecuperável na maior parte dos casos. E é aí que eu digo da aplicação da lei. Esta lei é muito bem feita também ao estabelecer que, havendo indício não é prova, indício é aparência de alienação parental, o juiz no processo deve determinar as medidas que punem o alienador, exatamente para evitar a implementação do processo de alienação parental. E é este o grande problema, sempre levantado pelo Dr. Eduardo, que é nosso vice-presidente da Associação de Direito de Família e das Associações, que tem um trabalho belíssimo, inclusive, de livro, exatamente, na associação, que lutamos muito em combate à alienação parental, e o professor Eduardo tem um livro de alienação parental, em que tudo isso é muito bem explicado, recentemente lançado, e o que vemos é exatamente todos nós da Associação de Direito de Família e das Associações. Não existe uma aplicação... É um grifo aqui, né, cara? Como é bom ouvir pessoas que falam bem, que tem uma boa dicção, né? Essa época era... Cara, nossa, o que se tornou? Tudo decaiu, a língua, né? O jeito de falar, a educação, a dicção, tudo. É incrível. Como era diferente, né? Como falam tão bem. Da lei rápida, porque esperar um laudo psicossocial para que ele venha a ser efetivamente realizado, pelo menos um ano, se não mais tempo do que isto é o que demora, porque é um trabalho grande, é um trabalho em que um perito não vai se comprometer em dar um parecer rapidamente, mas indícios de alienação parental já devem aplicar sanção como uma pena de multa. Não é crime. Não é crime, é um ilícito civil. Alienação parental é um ato ilícito na órbita do direito civil. E a sua prática, logo no início, pode levar à aplicação de uma multa. Aplicada a multa, o alienador vai pensar, recuar. Porque só assim a adulta aprende, né? Exatamente, quando dói no bolso. Eu falar que eu estou fazendo coisa errada mesmo. Claro. E não esperar que o processo de alienação parental se implemente, se implante. Que se agrave, né? É necessário o combate, e o combate, claro, também por quem está sendo alienado, pelo genitor, pelo pai ou pela mãe que estejam sendo alienados, de promoverem a medida certa, a medida cabível, que é uma declaração judicial de alienação parental e uma tutela antecipada da medida sancionatória. Bom, esse assunto tá ótimo. Eu tô adorando que tá começando a esquentar aqui o estúdio com os itens aqui que a gente tá colocando, mas eu vou precisar fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Esse assunto continua. Estamos discutindo a alienação parental. Até daqui a pouquinho. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo em duas partes, tá, pessoal? Acho que fica mais interessante. Então, quando eu chegar aqui no... Tá, minuto 30 não, tá? Aqui eu acho que no minuto 25... ou aonde encerrar o próximo tema, né? Eu finalizo para fazer em duas partes. Tá fervendo no intervalo, inclusive, do programa. Nós estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje discute a alienação parental. No bloco anterior, o senhor estava coçando a boca para falar, né, doutor Eduardo? É que a doutora Regina levantou uma questão super importante, tangenciou duas questões super importantes. Primeiro, a demora na prestação jurisdicional. A demora é um fator que favorece enormemente a alienação parental. E, de outro lado, eu endosso integralmente a afirmação da doutora Regina, no sentido que a Lei 12.318 de 2010 é um excelente documento legislativo que tem potencialidade para não só diminuir, como para nulificar a alienação parental. Agora, se isto efetivamente ocorre, é uma outra questão. Eu gostaria de chamar a atenção, porque as pessoas têm que conhecer, quanto mais esse programa tem um valor extraordinário, na medida em que ele leva a divulgação, não só aos operadores do direito, mas a todas as pessoas, e todos nós estamos irremediavelmente envolvidos num grupo familiar, e temos que conhecer o que acontece. A gente não passa a ter alguém do lado passando por isso, e agora eu tenho um nome para isso, né? A lei, no artigo 6º, ela diz com toda a clareza que caracterizados atos típicos de alienação parental ou conduta que implique em afastamento do genitor de um dos filhos, o juiz poderá. E aí arrola uma série de 6 incisos. O primeiro inciso diz com toda a clareza que o juiz poderá declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Logo, se eu entro com uma petição sobre alienação parental, por exemplo, numa ação de regulamentação de guarda, ou mudança de guarda, ou até determinação de visita, e nesta petição eu já informo o juiz que a mãe ou o pai estão tendo condutas tendentes ao afastamento dos filhos com os seus genitores, isso já é suficiente na dicção claríssima da nossa lei para que o juiz advirta a parte que está agindo assim. Eu lhe confesso... Ou seja, só por esse primeiro grifo aí que ele colocou,
muita tragédia, muita situação constrangedora que os pais passam, e aqui eu falo no geral, de homens e de mulheres, a gente sabe que mulheres praticam mais, vamos falar no geral. Se apenas isso fosse levado em consideração na aplicação atual da lei, muita vida de criança seria poupada, mas muita mesmo. E não é pouco não, é muita. Mas, enfim. Que todos os pedidos que eu fiz de advertência, até hoje, nenhum foi deferido. Os juízes sistematicamente mandam o processo para o setor de assistência social ou de psicólogos para apresentarem um laudo. Ora, é óbvio que se o advogado fez uma petição bem feita e embasada em fatos concretos, em provas inequívocas, o juiz tem elementos, ele ainda não está advertindo, ele ainda não está julgando e decidindo nada. Ele está avisando o cônjuge infrator que se ele continuar com essa conduta, ele corre o risco de, e aí vem a sequência. 2, mudança de guarda. A lei diz, no inciso 2, ampliar o regime da convivência familiar em favor do genitor alienado. E em terceiro lugar, a aplicação da multa. A multa já é uma medida bem mais grave. Sim. Quer dizer, se advertido o alienador, porque na alienação parental nós temos 3 atores. Nós temos o alienador, que é a pessoa que age com dolo no sentido da destruição da relação paterno-materno-filial. Nós temos o alienado genitor e o alienado a maior vítima, que é a criança. Porque a criança não sabe o que está acontecendo e ela é joguete do interesse egoístico dos adultos. Por isso o legislador, sabiamente, no inciso 3º, ele previu estipular multa ao alienador. E só depois, em quarto lugar, é que a lei diz determinar intervenção psicológica monitorada. Por que nas varas de família, quando se entra com uma ação dessa natureza, que é gravíssima, porque implica numa tragédia, eu gosto de usar essa palavra. Vocês estão chegando no ponto eu gosto de usar essa palavra, porque as pessoas, quando se fala em tragédia, consideram isso excessivo. Não é. A manipulação de um genitor, a interferência psicológica de um genitor, no sentido de alterar a conduta do filho, a ponto dele repudiar o outro genitor, isto é uma tragédia familiar e é uma conduta cruel. Sim, exatamente, porque a criança, ela nasce, né, ela cresce, a criança, o adolescente revoltado, e isso pode levar ao mundo das drogas, ao crime, à revolta, né, ao abandono de questões morais, né, muitas vezes aí a crimes de fato hediondo, tá certo? E isso é algo sério, isso é algo, como ele falou, cruel, né? É cruel, é algo que beira ao hediondo, né? Então não é brincadeira a alienação parental, é algo muito sério. Crianças ficam com ódio dos pais, né? Seja genitor ou genitora, ficam com ódio. Então é um negócio muito sério que deveria sim ter um rigor maior, né? E a gente tá falando dessa época. Hoje, né, a gente sabe que tá uma bagunça. Conduta cruel, porque a criança está sendo vítima de uma coisa que ela não tem, de uma situação que ela não tem consciência de avaliar. Ela só sabe que ela ama o pai e ela ama a mãe, gente. Como disse a doutora Regina, meu pai tá errado, da forma como são feitas as decisões preliminares nesses processos, manda para a assistência psicológica. O artigo 5º da Lei 2.318 diz que os laudos dos psicólogos, que eles têm um prazo de até 90 dias para apresentar o laudo. Eu vou cortar o senhor só para perguntar, até 90 dias uma criança pode morrer, gente. Desculpa, pode. Não, mas é que esse prazo não é... Mano, muito boa essa... Cara, muito boa essa entrada da jornalista. Sério. Muito boa, você sabe por quê? O tanto de caso que eu trouxe aqui, de que o pai denunciou. Né? Só que no canal eu acho que eu trouxe uns 4 casos. Mês passado, tem 2 meses. Que o pai foi lá, denunciou pro conselho tutelar, foi pro juiz, denunciou pra polícia. Ninguém tomou posição. A criança morreu. Cara, é uma sacada muito boa da jornalista. Vou botar o senhor só pra perguntar, até 90 dias uma criança pode morrer, gente. Desculpa, pode. Um dia, né? De um dia pro outro, como a gente viu acontecendo. Mas é que esse prazo não é seguido. Mas além dos 90 dias, os psicólogos ainda podem entrar com um pedido de prorrogação. Eu já tive casos, 2 ações terríveis, muito sérias, de alienação parental, para que a senhora tenha uma ideia, que uma durou 7 anos, em que o pai teve a visita simplesmente suspensa e não... Sabe o que é engraçado? Eu sei que eles estão tentando balancear, né, falar assim, não, mas veja bem, pai também pratica. Cara, mas eles não conseguem dar um exemplo de um pai praticando. Então vocês percebem a bizarrice que é, né? O quanto as mães são alienadoras. Eles não vão, cara. E esse pessoal aí não sou eu que pego pesado, que foco no assunto, não. Eles estão ali pela lei, eles estão querendo o melhor para a criança.
Entendeu? Eu tô aqui para defender o direito dos homens. Então, nem eles conseguem dizer assim, não, o homem é o pior na relação acerca disso. Não tem como. A gente sabe que não é. Viu a filha durante 2 anos. E durante esses 2 anos, ocorreram prorrogações sistemáticas do laudo da psicóloga. Nós recorremos com agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça respondeu que era para aguardarmos a decisão de primeiro grau. Gente, eu vou botar esse juiz de castigo, vou botar essa Quando essa de castigo, porque não dá. É óbvio que ela encarou este pai como um ogro, como uma pessoa perigosa. Porque toda a lavagem cerebral feita pela mãe, a implantação isso se chama em alienação parental, implantação de falsas memórias, né? A ponto da criança, quando entrou na sala dos psicólogos, enquanto estava com a mãe, nós conseguimos filmar isto, enquanto ela estava com a mãe, ela olhou o pai com horror e disse, não toque em mim, e gritou. Aí as psicólogas disseram, a senhora se retire, porque agora nós vamos acompanhar essa visitação. No momento em que o pai saiu da sala, a criança mudou de conduta a 180 graus. E em 15 minutos ela... Aí, ou seja, o que foi incutido na cabeça dessa criança? Aí é onde essa criança chega lá e meu pai me abusou. E pelo terror da criança, as pessoas vão acreditar. Olha o nível de crime, de maldade que um ser desse que se chama mãe pode cometer. Já estava pendurada no pescoço do pai, brincando e dizendo, eu te amo, eu gosto de ti. A mãe chegou no final da entrevista com as psicólogas, a menina voltou a repudiar imediatamente o pai. Ou seja, essa criança bizarro, né, foi vítima de uma implantação de falsa memória e é notório, é patente, é inquestionável que ela está sendo manipulada, que é o que diz o artigo 2º da lei, né, que é a manipulação do genitor na desqualificação do outro genitor. Gente, vocês que estão em casa, pai, mãe, ouve o que a gente está falando aqui. Que feio, que muito feio fazer isso, né? O dano que a gente pode causar num filho que a gente fala que ama é irreversível. E eu tô falando... Amor de mãe, instinto materno. De que tipos de danos, doutora Cátia, que eu posso levar a criança a ser drogada no futuro? Bom, pessoal, eu vou finalizar por aqui o vídeo, tá? Tá muito poluído, muito barulho aqui e eu não quero me irritar, tá bom? Então eu vou finalizar por aqui. Mas vai ter a segunda parte, a gente vai terminar de reagir aqui, a gente vai continuar comentando. Cara, valeu, Joey, que vídeo sensacional, maravilhoso. Essa equipe aqui, perfeita, perfeita. Eles estão contando os casos, não defendendo lado A nem lado B. O lado que eles estão defendendo aqui é da criança, claramente, da criança, que é o intuito da lei de alienação parental, é defender a criança do alienador. Cara, perfeito, muito bom. E galera, quem tem dúvidas, olha isso, a gente tá comentando aqui em 2023 sobre essas coisas. Há 2 décadas atrás... Tá? 2013, há 2 décadas atrás, eles estavam comentando exatamente a mesma coisa que a gente está comentando aqui. Não é brincadeira, não. A gente vive em um sistema de coisas corrupto, desgraçado, mal, vil. Não, sabe, não bota culpa no globalismo. Não bota, não, cara. É o ser humano que é filha da puta, que é vingativo, né? E faz esse tipo de coisa. Cria esse tipo de situação. O sistema tem sua parcela de culpa, mas eu não tiro nenhuma culpa da base da pirâmide, que é o povo, tá bom? Então é isso aí, valeu. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. Qualquer ajuda será bem-vindo, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima.